Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do CCGD. Me chamo Jair Damasceno e hoje estou aqui com meu sócio e amigo, Dr. Renato Guerra. Hoje falaremos um pouco sobre o STF e quais são as suas funções. Dr. Renato Guerra. São várias funções, né? Muitas funções. Mas antes até de falar sobre isso, né, eu queria até para posicionar quem está nos assistindo, resgatar aqui um pouco do que é primeiro a Constituição, né? O Supremo ele tem assumido um papel bem relevante, principalmente nos noticiários, né? Porque ele tem pautado assuntos relevantes para a nossa sociedade, assuntos relevantes para o nosso país, né? Mas todos esses assuntos eles têm uma origem em comum, que é a nossa Constituição, né? O nosso país tem dimensões continentais, né? É um país enorme, é um país com várias relações políticas, que começa com o governo federal, passa pelos estados, né, Distrito Federal, e mais de 5.500 municípios, né? Então, assim, é um país com muitas instituições que todas acabam tendo uma direção em comum, né? Uma única direção, que é aquela apontada pela Constituição, né? Então, entre tantas leis que nós temos no país, uma delas é a mais importante e é exatamente a Constituição, né? A nossa, ela foi publicada em 1988, né? Então tem pouco mais de 30 anos, é uma Constituição nova, né? Mas que já tem aí um pouco do que estamos vivendo no país, né? Que foi pensado aí mais de 30 anos atrás, mas também tem muito do que ainda devemos buscar, né? Qual o país que ainda queremos, né, construir? E tudo está de alguma forma nessa Constituição, né? As garantias fundamentais, os direitos individuais, várias diretrizes, né, já se encontram na Constituição sobre saúde, sobre meio ambiente. Então é lá que nós devemos buscar uma inspiração para o país que queremos e é lá que nós buscamos algumas respostas para os problemas que temos hoje, né? E aí o Supremo, também nessa própria Constituição, ele está localizado na cúpula do Poder Judiciário, né? Quando a gente organiza essas relações entre Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, a gente tem alguns órgãos que representam esses poderes a nível nacional e assim acontece com o Supremo, né? Estando aí à frente do Poder Judiciário Nacional, né? Então, do juiz daquela comarca pequena do interior, passando pelo Tribunal das Capitais e por vários outros tribunais que temos no país, nós chegamos até o Supremo, né? Ele estaria no topo dessa escada. O Poder Judiciário ele tem essa organização bem, assim, um pouco diferente, né? Um pouco mais complexa do que outros poderes, mas que acaba colocando sim no Supremo grandes responsabilidades, né? Como órgão de diretrizes do Poder Judiciário, né? Onde as decisões relevantes são tomadas e a partir dessas decisões a gente tem orientações de como proceder nos outros membros do Poder Judiciário, nos outros órgãos do Poder Judiciário. Isso, e a relação, você já começou a explicar um pouco sobre a relação do STF e a Constituição. E aqui eu deixo um tema muito interessante, certo? Que a Constituição da gente, apesar de ser uma Constituição nova, 30 e poucos anos, né, foi uma Constituição que já sofreu diversas emendas, né? Que a emenda vem através de um processo legislativo, um processo bem complexo até. Porém, existem as súmulas vinculantes, que são editadas pelo STF, que são... uma súmula vinculante é editada a partir de decisões reiteradas do STF sobre matérias constitucionais. Então, Renato, o que você pode falar sobre a súmula vinculante? A súmula vinculante, você acha que também é uma forma do Poder Judiciário, que eu digo o STF, interpretar a Constituição? É sim, Jair. Se eu não me engano, a gente já tem mais de 100 emendas à Constituição, né? Já passamos de 100 emendas. Então, o texto que foi pensado lá em 1988, né, trabalhado durante alguns anos, desde 1985, pelos constituintes, já não é mais o mesmo, né? Muita coisa já mudou de fato, muitas realidades foram adaptadas, né? E a súmula vinculante e, consequentemente, o próprio Supremo, né, tem um papel importante nisso, porque esses entendimentos que o Supremo coloca de maneira vinculante, né, eles são necessariamente observados por todo o Poder Judiciário ao redor do país, né? Então a ideia da súmula vinculante, eu acho que ela é um instrumento importante, né? Um instrumento que deve ser, de fato, utilizado,
ele serve para a gente uniformizar entendimentos, né? Imagine aí, mais uma vez, falando sobre essa dimensão continental do nosso país, né? Que algumas situações podem ser muito diferentes a depender do município, a depender do estado, né? Mas se a Constituição é a mesma, para vários assuntos, o entendimento tem que ser o mesmo, né? Por que que no estado da Paraíba vai ser diferente do estado do Mato Grosso numa questão constitucional, né? E aí o Supremo faz essa interpretação, e essa interpretação ela é vinculada, né? Então todos os poderes judiciários da Paraíba, do Mato Grosso, inclusive de estados que não participaram do processo em si, né, também vão ter que observar esse entendimento. Isso traz segurança jurídica, isso traz previsibilidade, né? Então, até mesmo para o cidadão comum, para o jurisdicionado, né, como a gente chama, isso também é importante. Ele ter uma ideia do que esperar do Poder Judiciário que está lá na sua comarca, com base no entendimento que o Supremo, enquanto órgão máximo, já decidiu. Já adentrando aqui em outro tema, né, que é relacionado ao STF, podemos falar um pouco sobre as atribuições e competências deste tribunal tão importante, né? Porque além de ser competente para julgar ministros de Estado, senadores, deputados, o próprio presidente da República e o vice, e também seus próprios ministros, ele também possui outras funções, como o que a gente viu aqui nessa pandemia, onde eles criaram, na verdade, onde eles tiveram um entendimento sobre o conflito de competências dos decretos estaduais e municipais. Essa é uma situação também interessante por vários aspectos, né? Além de ser uma questão relevantíssima, dada a situação que a gente estava vivendo, né, de pandemia, o Supremo ali ele também quis trazer uma situação igualitária ao redor do país, né? A gente tinha municípios que tratavam o mesmo assunto de maneira totalmente diferente, né? Alguns proibiam o comércio, outros permitiam, né? Alguns estados proibiam e os seus municípios permitiam. Então todo esse conflito partia já, e aí chega até casar muito bem com a nossa discussão. Tudo isso partia de uma interpretação de algumas normas que estão na Constituição, né? Quais são as competências dos municípios e dos estados e até mesmo do governo federal nesse assunto, né? E aí o Supremo decidiu de maneira a tornar a situação mais harmoniosa, né? Para que o brasileiro em si não se sentisse em países diferentes, porque o entendimento deveria ser o mesmo, né? E ali era uma intervenção, de alguma forma, do Poder Judiciário no Poder Executivo, né? O Poder Executivo querendo agir através do seu decreto e o Poder Judiciário intervindo para definir o que pode ou o que não pode, né? E isso faz parte da dinâmica da forma que nós escolhemos, dessa forma federativa que reparte os poderes, né, entre legislativo, executivo e judiciário, e assim a gente vai vivendo nessa dinâmica. Verdade, esse conflito de competências entre os decretos deixou a população bastante confusa, né? Foi. Ainda bem que o STF veio, falou sobre o tema, né? Criou um entendimento, trazendo uma maior segurança jurídica aí nas relações. Total. Certo? E aí, deixa eu jogar uma pergunta para você, porque a gente falou aqui sobre essa situação dos decretos, e aí me veio imediatamente o que eu comentei aqui sobre a intervenção, né? E aí, uma das intervenções que, na minha visão, acontecem, né, dentro dessa dinâmica, é na escolha do ministro do Supremo, né? A gente fala muito sobre, principalmente hoje em dia, né, do Supremo intervindo em outros poderes. Mas você não acha que a escolha, o processo de escolha de um ministro não é uma intervenção dos poderes no judiciário? Concordo, também acho. Até porque, quando o ministro é indicado pelo presidente da República, ele ainda terá que ser sabatinado e aprovado pelo Senado Federal, não é? Acaba sendo também um processo político. Sim. Que tem que passar pelo Poder Legislativo, pelo Senado. Então, que até, se eu não me engano, semana passada, o ministro-presidente do STF atualmente, o ministro Luiz Fux, falou uma frase destacando que não existe possibilidade nenhuma, zero, de se chegar a um cargo desse sem um apoio político. Então o quê? Também é um processo político, né? Mas é um processo também de intervenção de outro poder, certo? Naquela cúpula do STF. E a gente tá com o processo aberto aí, né?
Tem uma pessoa concorrendo a essa vaga. O Bolsonaro indicou André Mendonça, né, para a vaga. A vacância se deu com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Então, eu queria até falar um pouco sobre vacância, porque a vacância se dá com a aposentadoria ou, se não, morte, né? O ministro Teori chegou a falecer, né? Teve uma vacância. E dessa vez agora a vacância foi pela... Teve outra vacância também, ocorreu um dia desses, que foi a do ministro Celso de Mello e agora o ministro Marco Aurélio, né? Isso. Eu vejo que essa dinâmica, né? Esse sistema que na academia a gente chama de freios e contrapesos, né? Ele funciona dessa forma. A gente imagina o quê? O Supremo intervindo nos outros poderes de diversas formas, né? Então, por exemplo, o Supremo decidiu que o Senado deveria abrir a CPI da pandemia, né? Então era o Supremo intervindo diretamente do Poder Legislativo. Mas em contrapartida, esses ministros que estão decidindo isso foram indicados pelo Poder Executivo e referendados pelo Poder Legislativo. Então essa dinâmica é bem interessante. Eu acho até importante a gente conhecer essa dinâmica para poder compreender de que forma os poderes se relacionam entre si, né? Até porque quando a gente estuda essa dinâmica, a gente fala sobre separação dos poderes, né, Jair? E na prática não é exatamente uma separação, né? Eles têm suas autonomias ali, cada um funcionando de uma forma, mas aqui e acolá eles se intersecionam, né? Não é exatamente, não é totalmente separado. E como a gente estuda em direito constitucional, eles precisam conviver de forma harmoniosa. Não é verdade? Tem que ser assim. Isso mesmo. Essa escolha para ministro do STF na verdade, esse processo de escolha é muito criticado pela sociedade até hoje, né? Se tem notícia que somente um nome foi vetado pelo Senado, isso no governo de Floriano Peixoto, há mais de 100 anos atrás. Então, quer dizer, existe sim uma expectativa de que André Mendonça possa ser o novo ministro do STF, não é? Ocorre que também é um processo político. Se eu não me engano, foi ontem ou hoje, saiu uma notícia dizendo que ele já tinha pelo menos 26, quer dizer, que 26 senadores já tinham dado o aval, já tinham realmente pesquisado sobre a vida desse candidato, sobre algumas informações que pudessem ser relevantes para realmente referendarem a escolha do nome de André Mendonça, né? Então vamos acompanhar aí, ver como é que vai ser esse processo, porque isso também passa pelo que a gente está discutindo aqui, né? Sobre a função do STF. Eu tenho certeza que o presidente da República pensou na função do Supremo para poder escolher um seu indicado, né? Quando esse indicado for sabatinado pelo Senado, acho que os senadores também vão pensar que papel esse ministro vai desempenhar no Supremo a partir dessas funções que o Supremo tem para exercer, né? Para realizar. Isso. Porque o indicado, a vaga do STF, precisa cumprir alguns requisitos, não é? Então, é normal os senadores realizarem essa batina e também consultas informais sobre a vida pregressa desse candidato, sobre a reputação ilibada, sobre o notório saber jurídico dele, não é? E entre outros requisitos que ele deve possuir para assumir a cadeira de ministro do STF. Não, com certeza. A gente precisa estar atento a isso, né? A gente precisa observar esse movimento, considerando que a gente está discutindo aqui. Mas eu ainda fico com o sentimento de que são muitas funções para o Supremo, né? São funções difíceis, né? Algumas a gente não aceita, algumas a gente não concorda, né? Algumas são muito técnicas, né? Então, quando o Supremo vai tratar de inconstitucionalidades, é o Supremo ali decidindo de maneira muito técnica se aquilo contraria a própria Constituição, que na verdade essa talvez seja até a função mais importante, né? O Supremo, como guardião da Constituição, ele está ali para fazer cumprir o que diz a Constituição. Então ele vai, dentro daquilo que é levado ao plenário da Corte e às suas turmas, né, da forma como ele é organizado, é exatamente avaliar se o que está em discussão contraria ou não a Constituição, né? Embora esse seja um exercício muito subjetivo, né? Considerando que a nossa Constituição é enorme, é uma Constituição com muitos artigos, com muitos conteúdos, né? De modo que quase tudo pode ser ou não constitucional ou inconstitucional, eu acho que o Supremo ainda tem que continuar exercendo essa como a sua principal função, né? Então, na minha opinião, ainda que isso de alguma forma tenha repercussões políticas, repercussões cívicas, né? Se o Supremo ele se mantém na posição de julgar essas questões que são levadas ao próprio Supremo como questões que contrariam ou não a Constituição,
eu acho que a gente vai ter êxito naquele Brasil que Ulisses Guimarães pensou lá na Constituição de 88. Eu imagino isso. Tranquilo. E quando a gente fala também que nem todo mundo aceita alguns entendimentos do STF, né? A gente pode entrar num tema que está muito em alta, que é a insatisfação também da população com parte desses entendimentos que o STF tem, né? Inclusive, como a gente falou agora há pouco, sobre a própria escolha, certo, do próximo ministro do STF, a forma de escolha, como é que se dá esse processo. A população não aceita, parte da população não aceita, né? Como também existem diversas críticas a alguns ministros e também ao entendimento da corte em alguns temas aí relacionados com a Constituição, é claro. E eu acho, Jair, que esse descontentamento ele pode ser melhorado se a corte ela conseguir se comunicar melhor com o cidadão, né? Conseguir trazer para esse cidadão respostas a essa pergunta que a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, se o próprio Supremo conseguir se comunicar a todo mundo qual é a função do Supremo, né? Se ele conseguisse mostrar que a corte, por mais que tenha toda essa solenidade, né? Toda essa áurea de ministros, né? Essas formalidades, pode ser uma corte que discuta situações do nosso cotidiano, né? Desde que, naturalmente, tem a ver com a Constituição, tem a ver com nossos direitos, com nossas garantias individuais. Eu acho que se o Supremo, de alguma forma, conseguir se comunicar melhor com a população, talvez o descontentamento ele ainda exista, mas seja um descontentamento muito mais voltado ao mérito da questão do que ao Supremo em si, né? Alguém que consiga entender que não concordo com o Supremo, mas compreendo que ele exerceu a sua função. Talvez esse seja o melhor sentimento para a gente lidar com o Supremo e seguir, né, dentro do que a Constituição pede da gente. Tranquilo, Renato. Pessoal, quero agradecer aqui a vocês, certo, por assistirem o vídeo, por compartilharem e também peço que se inscrevam no canal do CCGD. É isso aí, pessoal. Fiquem atentos. Mais episódios aí por vir. Valeu, um abraço.